Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. Amém. Há algum tempo, já acredito que uns 3 anos, nós lançamos essa ideia, essa frase, uma camiseta, escrito: minha religião é o amor. E me lembro que quando anunciei essa camiseta pela primeira vez aqui, preguei com ela, recebi algumas mensagens de pessoas insatisfeitas com essa ideia. Gente que torceu o nariz com a frase. E eu entendo que, de fato, assumir o amor como religião não é uma coisa muito fácil. Porque o primeiro instinto do conservadorismo religioso é, de fato, reclamar. Porque amar não é dos verbos mais fáceis de serem vividos. Amar é uma ação. O amor um conjunto de coisas que eu faço. E porque o amor é um movimento, e às vezes é um movimento muito contrário à maneira como eu vivo, então eu me incomodo, porque ele me constrange. O amor é um movimento que às vezes me faz admitir que eu estou errado. E admitir que eu estou errado é uma coisa que muita gente tem dificuldade em fazer. O amor, ele me coloca em movimento, e tem muita gente que prefere ficar parado. Então as nossas reações diante de alguns conceitos, as nossas reações diante de algumas ideias, elas falam muito, não daquela ideia em si, elas falam no primeiro momento da gente. Elas revelam o nosso coração. Quando eu ouço que a minha religião é o amor, e eu me sinto extremamente incomodado, eu não estou incomodado com a frase, eu estou, na verdade, incomodado comigo. Ou se não estou, deveria estar, porque mais importante do que a frase é a maneira como você está vivendo. E por que o amor incomoda tanto? Essa reflexão precisa se assentar no nosso coração. Por que defender o excluído é tão incômodo e a gente precisa ficar de frente com isso? Por que falar de alguns assuntos na igreja se torna às vezes uma coisa tão constrangedora e a gente precisa assentar o nosso coração e saber por que eu tenho esses constrangimentos? No seu fantástico livro, As 9 Lições Essenciais que Aprendi sobre a Vida, o Harold Kushner faz uma afirmação, uma explicação que eu achei muito bacana, que diz assim: espiritualidade é o que você sente, teologia é aquilo que você acredita, e religião é aquilo que você faz. Espiritualidade é isso aí que você sente, teologia é as coisas que você acredita, e o que você faz? Então isso aí é a tua religião, é o teu verbo, é a tua ação, é a maneira como você se movimenta diante das perguntas que o mundo faz, é a maneira como você se comporta diante de tudo aquilo que acontece ao teu redor. A tua religião é aquilo que é como que você reage às notícias que chegam até você, é aquilo que você faz, e isso incomoda, porque aquilo que eu faço me define, e por vezes as minhas definições são absurdamente contrárias, inclusive àquilo que eu quero. É difícil ficar de frente com a gente mesmo, por quê? Porque às vezes eu fico de frente com alguém que tem posturas que eu condeno nos outros. Por isso que esse papo de se olhar por dentro, que é um convite tão bíblico, de toda hora você sondar o teu coração, o autoconhecimento que está na moda hoje, mas isso não é novo, está na Bíblia há muito tempo, você se conhecer é muito difícil, por quê? Porque talvez você conheça alguém que você não gosta.
Quando você ouve que a minha religião é amor, talvez você fica muito incomodado porque a tua não é, e isso é um problema. Porque se a tua religião não é um amor, você está muito longe de Deus, porque Deus é amor, ou pelo menos é isso que a gente lê na Bíblia, e a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus, e 1 João deixa as coisas bastante claras para a gente dessa maneira. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe mais o que importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Vocês não podem conhecê-lo se não o amam. Não, vocês não podem conhecê-lo se vocês não amam. Se o amor não é a sua motivação, dificilmente você vai ter uma experiência real, verdadeira e transformadora com Deus. Mas isso incomoda. Quando a gente estica o fio do amor, quando a gente estica o fio da graça, isso incomoda. E Jesus incomodou muita gente. E o incômodo é algo absurdamente necessário. O conflito é algo absurdamente necessário, porque são os incômodos, são os conflitos que fazem com que a gente seja diferente. As pessoas satisfeitas, elas não mudam, elas ficam no mesmo lugar. As pessoas que estão satisfeitas consigo mesmas e que nunca entram em conflito, se são racistas, continuarão. Se são homofóbicas, continuarão. Se são preconceituosas, continuarão, porque o incômodo precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso olhar para mim e vira e mexe, ficar incomodado comigo mesmo, ficar insatisfeito comigo mesmo, mas não é a insatisfação que gera reclamação, é a insatisfação que gera lamento. E a diferença entre reclamação e lamento é que a reclamação é estéril, eu arranjo problema em todo mundo, menos em mim mesmo. E o lamento é quando eu olho para dentro de mim e penso, o que eu preciso mudar? Eu quero mudar porque eu quero que o mundo seja diferente a partir de mim. Por isso Jesus instaurou conflitos no coração das pessoas, não para que elas se condenassem, mas para que elas se reinventassem diante de algo que estava matando. E às vezes a gente precisa do conflito porque a vida vai seguindo, e a gente não percebe quem nós somos, o que falamos, as piadas que nós fazemos. Porque os nossos preconceitos, eles não se revelam, na maioria das vezes, de uma maneira escancarada. Não, é sutil, é na piadinha, é na brincadeirinha, é na mensagem do livro Sem Palavras. É sutil, a gente não percebe como que algumas coisas entram na nossa vida, e é sutil. Eu já até escrevi no meu livro Pela Leveza do Viver, que eu sou absolutamente contra aquela música Cuidado, olhinho que vê, porque o Papai do Céu está de olho em você. Essa música é um horror. Ah, mas é que a gente canta bonitinho e fica bonitinho. Mas a gente está ensinando as crianças ao quê? A ter medo de Deus. Cuidar do olhinho com o que vê. Por quê? Porque o Papai do Céu está de olho em você. Não, o olhinho tem que tomar cuidado com o que vê, porque tem coisa que a gente vê e mata, não é porque o Papai do Céu está de olho. Cuidado, pezinho, por onde anda, por quê? Porque o Papai do Céu, esse Papai do Céu é um horror. Vive de olho esperando uma oportunidade para me pegar. Meu irmão, a oportunidade para te pegar hoje você já deu umas 10. Deus não te pega porque Ele é amor e graça, Ele não está interessado em te bater, Ele está interessado em te curar. É a versão gospel de nana nenê que a cuca vem pegar. Pô, não vou nanar então. Pô, você está falando para eu nanar que se a cuca vem pegar, então não vamos nanar. Só que a gente canta bonitinho e fala, ai que graça. Não, é um horror. E algumas coisas entram na nossa vida e a gente não percebe. E Jesus vem exatamente para incomodar e falar, presta atenção nas suas piadas, presta atenção nas suas brincadeiras, presta atenção porque você pode estar sendo extremamente ofensivo, porque o amor faz com que a gente tenha autocrítica. Existem algumas coisas que a gente entra em alguns processos achando que eles vão ser uma leveza completa. Não, quando a gente fala de amor e nos conhecer através do amor é um processo dolorido, porque talvez a gente vai deixar de fazer coisas que nós estamos fazendo há muito tempo. Jesus faz contrapontos a todos os sistemas opressivos que ele teve conhecimento. E convidou as pessoas a saírem dos seus lugares,
para conseguir enxergar a vida sobre outro ponto de vista. Porque nós temos, isso não é um problema, tá? Só vou dar como exemplo. Você vem aqui na Bethesda todo domingo e você tem o seu lugar predileto de sentar. Né? Eu sei porque eu olho daqui de cima e sempre falo, pô, tá ali de novo. Inclusive, se você não vier no culto, eu sei que você não veio porque você senta aí. Porque você está acostumado a sentar aqui, você vai ter essa visão aqui do palco. Mas se você for sentar aqui no meio, você vai ter uma visão diferente. O que Jesus está dizendo para as pessoas? Sai do seu lugar, vem aqui para o meio, para você mudar a sua percepção da vida. Você vai olhar o mesmo palco, é a mesma cruz, é a mesma árvore, é o mesmo telão, mas você vai ter uma outra visão. Então Jesus no primeiro momento não está dizendo, condenando, ele só está dizendo, sai do teu lugar, para você enxergar a vida sobre outro ponto de vista, porque o lugar onde você está viciado, e vai ser sempre a mesma coisa. E quem está sentado sempre no mesmo lugar vai continuar vendo sempre a mesma coisa. E a gente tem que se sentir livre ou incomodado a levantar do nosso lugar, da nossa moralidade, de levantar da nossa teologia, dos nossos hábitos, para a gente entender e perceber a vida de outros lugares. Porque o lugar onde eu estou determina a minha visão das coisas. E é bom, às vezes, eu me colocar no lugar dos outros. É bom, às vezes, eu tentar entender o que o outro está sentindo. Quem sabe isso pode me ajudar a lidar com os meus vícios, as minhas manias, e entendê-las como algo tão danoso. Por isso que Jesus, vira e mexe, disse, ouviste o que foi dito aos antigos. E aí, conjunção adversativa, eu, porém, vos digo. Você já ouviu o que foi dito aos antigos? Sim, já está dito. Vocês já entenderam o que foi dito aos antigos? Sim, já está dito. Então, vocês estão com essa regrinha no coração? Estamos. Tem uma parada de apedrejar pessoas? Tem. Isso foi dito aos antigos? Foi. Eu, porém, vos digo. É uma outra coisa. Não, mas a gente sempre aprendeu assim. Então, vocês aprenderam errado. E a gente tem que ter liberdade de dizer assim, eu aprendi errado. Porque romper com ideias não necessariamente é romper com pessoas. Eu posso ter sido ensinado durante a vida toda uma percepção de Deus, e agora eu tenho outra. Isso quer dizer que eu não gosto de quem me ensinou? Não, isso quer dizer que eu mudei. Isso quer dizer que eu percebi a vida sobre outro ponto de vista. Isso quer dizer que eu, de alguma maneira, entendi Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E o Rob Bell fala um pouco sobre isso no livro Repintando a Igreja, que ele diz, quando uma pessoa, no caso Jesus, nos disse esse conceito, né, eu, porém, vos digo, a gente tem que repetir isso, história fora. Essa frase de Jesus não pode ficar escondida nos porões da nossa vida. A gente tem que continuar atualizando, ou como ele diz, repintando o quadro e chamando as pessoas a eu, porém, vos digo. Que foi o propósito do fórum, eu, porém, vos digo. Existem outras percepções desse conceito, existem outras percepções da humanidade, existem outras percepções para você organizar a sua vida espiritual, crendo ainda em Deus, tendo fé em Jesus, na verdade alargando, aumentando ainda mais a nossa fé, porque o fato de você se humanizar não significa que você deixou de crer, significa que você tem uma percepção de crer. Eu não creio num homem que se divinizou, eu creio num Deus que se humanizou, e eu quero fazer o mesmo processo, é repetir. Eu quero encarnar de fato, me humanizar é encarnar, é pegar as bem-aventuranças de Jesus e colocá-las dentro de mim, dentro do meu coração. Isso é o quê? Humanizar-se. Ter fome e sede de justiça, humildade, chorar com os que choram, caminhar de mãos dadas com os outros. Quando fazemos isso, somos sal da terra e luz do mundo, somos seres humanos. Então temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que você já deve ter lido centenas de vezes na tua vida. E um encontro que traz à tona diversas questões e que falam sobre fé, sobre comportamento, sobre preconceito, sobre exclusão, porque aqui há um clima de exclusão. Tem já o inconsciente social, coletivo, de tratar a mulher como um ser inferior, que sequer é considerado na sociedade. Ou seja, essa história do machismo é antiga e está na Bíblia. A Bíblia é um livro que revela machismos por todos os lados. E no texto Jesus revela, Jesus denuncia e Jesus cura. E é nossa responsabilidade de continuar essa história, de revelar, de denunciar
e de curar, porque nós temos que continuar repintando a frase, ouviste o que foi dito aos antigos. Nós precisamos, é um desafio enorme. É comercialmente bem aceito? De jeito nenhum. Dá bastante publicidade? Não, pelo contrário, a gente fica sendo mal falado em tudo que é canto. Mas nos dá um sentido de vida que faz com que a gente suporte qualquer coisa. Porque se tem uma coisa linda na vida, sabe o que é? Ver uma pessoa oprimida, levantando e caminhando vida fora. Se tem uma coisa que anima a vida de uma igreja, é de fato saber que aquela pessoa chegou aqui, como que com as mãos atadas, com a boca travada, com o coração ferido, e hoje ela consegue levantar os braços e agradecer a Deus pelo amor dele. Não tem nada mais lindo nessa vida. E Jesus então coloca e nos dá algumas tarefas, porque no texto fica claro que existe uma opressão velada, né? Uma opressão de leve, aquela opressão escondida, aquela opressão sutil, que é essa que nós temos que abrir os olhos, porque, repito, existem algumas coisas que são tão escancaradas que de fato a gente luta contra elas. O grande problema são as coisas que são veladas, que são sutis, como na musiquinha, como na piadinha, como num clima, é aquele clima que está no ar, mas é uma coisa meio assim, não é literalzão, né? Não é. Mas as coisas do mal, o grande problema das coisas do mal é que exatamente elas são sutis, elas passam desapercebidas. Se você topasse com o diabo do jeito que ele é pintado por aí, você não teria a menor possibilidade de ter qualquer relação. Se você olhar para o diabo, aquele ser esquisito, com um tridente na mão, você no mínimo corre. Qual que é o problema da sutileza das coisas? Também diabo, não vou nem falar como ser. As coisas que são diabo, é que elas são aparentemente horrorosas? Não, é que elas são aparentemente sutis e interessantes. E entram na nossa vida e a gente nem percebe. E Jesus revela essa opressão que está no ar. Revela que uma pessoa oprimida, na maioria das vezes, ela não tem outra opção na vida que não se submeter à opressão e aprender a viver oprimida. Por que os oprimidos não gritam? Exatamente essa é a lógica, eles não conseguem, tiraram deles a voz, tiraram as forças. Por que eles não levantam e saem andando, os oprimidos? Porque cortaram as pernas. E aí vem Provérbios 31:8 e diz assim: fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie para que recebam justiça. Às vezes a gente acha que a Bíblia tem 3 versículos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, e Jesus chorou. Aí de repente vem a Bíblia e diz assim: fale em favor daquele que não pode se defender, garanta justiça para os que estão aflitos, fale em favor dos pobres e desamparados, e você, que é da Betesda, providencie justiça para essas pessoas. Abra a sua voz por aqueles que não podem falar. Mas isso aí dá muito trabalho. Quando a gente diz que a nossa religião é o amor, é disso que nós estamos falando. Dá trabalho, mas se você está sem rumo na vida, eu te garanto, você também vai ganhar um sentido para viver. Que não é essa a grande pergunta da vida, qual o sentido da vida? Não, a vida não tem sentido. A vida não faz sentido nenhum. Quem dá sentido para a vida é você. Provérbios 31:8 está te dando uma possibilidade. Levantar a sua voz em favor daquele que não pode. Mas a gente sempre ouve isso e pensa que nós vamos mudar a vida de multidões. Não, a gente não tem que mudar a vida de multidões. Você tem que mudar e colocar a sua vida em disposição, talvez para salvar a vida de um oprimido. Porque quando você salva a vida de um oprimido, você salvou o mundo inteiro daquela pessoa. Então, na sede de fazer coisas megalomaníacas, a gente acaba não fazendo nada. E o reino de Deus não é para megalomaníacos. O reino de Deus é para os simples de coração, que dizem: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida do jeito que o Senhor achar melhor.
E se eu usar minha vida do jeito que o Senhor achar melhor, é exatamente começar a cuidar daquele meu parente homossexual que foi excluído pela família, eis o que eu vou fazer a partir de hoje, transformar essa pessoa excluída em alguém abraçado, incluído e que sabe-se amado de Deus a despeito de todas as coisas. Dá muito trabalho, mas eu te garanto que lá na frente você vai olhar para trás e dizer, que bom. Sabe por quê? Porque quem vive assim é sal da terra e luz do mundo, e Jesus diz que quem vive assim é feliz. Não é esse o grande objetivo da humanidade, ser feliz? Então, Jesus, quando está falando das bem-aventuranças, você pode trocar bem-aventuranças por feliz. Feliz é você que luta pelo excluído, você é feliz. Feliz é você que chora. O reino de Deus é muito louco. Feliz é você que luta por aquele que não tem forças para lutar. A mulher está oprimida e ela aceita a condição dela de oprimida, inclusive ela autentica a opressão. Porque não resta a ela outra coisa. Ela olha para Jesus, Jesus está passando, pede um copo de água, fala, estou com sede, me dá uma água. Ela, em vez de dar uma água, o que ela coloca? Ela coloca a opressão na conversa. Ela coloca a lógica do inconsciente coletivo na conversa, dizendo, como que você, judeu, pede a mim, samaritana? É ela que traz o problema. Já está nela, ela já se acostumou a defender. Agora ela já está fazendo isso porque imagina quantos maus tratos, imagina quantos abusos, imagina quantas vezes ela foi humilhada, imagina quantas vezes ela foi jogada de canto, imagina quantas vezes ela foi abusada. Aí agora vem um homem falar comigo, nem pensar, eu preciso me defender, eu preciso me proteger, porque o oprimido ele tem que de alguma maneira se proteger. E se a minha proteção é exatamente colocar a lógica da opressão na conversa, eu vou fazê-lo. Então quando ela fala isso para Jesus, ela está exatamente dizendo, não, porque o mundo que você vive, ele destrói, e você está me pedindo um copo d'água, e quem sabe o que você está fazendo comigo daqui a pouco? E tem um teórico da psicanálise chamado Jacques Lacan, que ele tem uma frase que diz assim, uma pessoa que é criada através do medo e não através do amor, não aprende a amar, e sim a se defender. Uma pessoa que é criada no medo e não no amor, ela não aprende a amar, ela só aprende a se defender. E a gente precisa começar a pensar o seguinte, o ser humano, ele é formado pelo meio. Todos nós somos formados pelo meio onde nós estamos inseridos, mas nós aqui adultos também somos formadores. E fica uma pergunta para nós aqui, que tipo de meio ou que tipo de pessoa que está nascendo fruto do nosso comportamento? Porque a pessoa oprimida, ela revela que existe um ambiente opressor. Tem oprimidos? Tem, então tem opressores. Tem gente sendo excluída? Tem, então tem excludentes. Tem excluidores. Tem gente ferida? Tem, então tem gente batendo. E nós, diante do desafio desse final de semana, a gente tem que pensar que ambiente que nasce como fruto do nosso comportamento. Que tipo de gente que nasce como fruto daquilo que a Bethesda anuncia. Que pessoas que nascem fruto do convívio com você. A gente precisa de muito de autocrítica, porque sem autocrítica não tem cura. Enquanto eu não parar para pensar, como é que é a vida da minha mulher, como é que é a vida dos meus filhos? Eu preciso dessa pergunta. Eu preciso de autocrítica. Porque sem autocrítica não há cura. Quais são meus frutos? Porque se é verdade que nós somos frutos do meio, o meio em que eu cresci, fiz de mim a pessoa que eu sou, somado, obviamente, às minhas decisões e escolhas, eu também sou gerador de um meio. O que eu gero? Será que eu gero um mundo e o fruto dos meus atos são mulheres samaritanas excluídas e amedrontadas por aí? Eu preciso disso. Eu preciso ter coragem de pensar nisso e responder a isso. Será que eu sou a continuação desses homens? Será que eu sou a continuação do machismo? Será? Será que por culpa minha,
por causa das minhas palavras, por causa dos meus gestos. Existem outras mulheres samaritanas na beira de outros poços por aí, escondidas com medo de serem abusadas e feridas. Será? Você, homem que está aqui, você precisa pensar nisso. Você precisa ficar de frente com o seu machismo, e você talvez precisa pedir perdão pelas brincadeiras e os absurdos que você já falou, talvez para tua mulher, para tua cunhada, para tua filha. Não é engraçado, é doença e tem que parar. Porque todos nós precisamos rasgar o coração, porque quando Davi ora o Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, é uma poesia, mas é uma poesia que tem que ser levada muito a sério, e caminho mau é exatamente que tipo de pessoa que eu sou, o que os meus gestos produzem no meio em que eu vivo, o que sai de mim, quais são os meus frutos. E repito, às vezes é muito sutil, e isso fica também muito claro numa história em que um oficial do rei procura Jesus porque seu filho está em casa morrendo. E ele, num desespero de salvar a vida do filho, que agora de fato está em casa quase morrendo, ele chega para Jesus e diz: Senhor, salva meu filho, cura meu filho. E é um desespero, e há uma entrega. E quando você analisa toda aquela história, você fica pensando, como será que é esse homem poderoso, que não está acostumado a pedir ajuda, ele sempre é quem ajuda, ele é sempre quem dá. Como que é esse homem que talvez esteja muito mais preocupado com a profissão do que com a família? Quem será esse homem que talvez nunca conseguiu ter sensibilidade para escutar? Escutar, não é ouvir. Ouvir é uma coisa que você faz com o ouvido, escutar é uma coisa que você faz com o coração. Quem será que é esse homem que talvez nunca escutou os gritos de socorro dessa criança, e agora essa criança está na beira da morte? E esse homem chega para Jesus e fala: Senhor, salva meu filho. Vamos até lá em casa para o Senhor colocar a mão e salvar meu filho. E Jesus olha para ele e fala assim: pode ir embora que teu filho está salvo. E ele insiste dizendo: não, Senhor, tem que ir lá. E o conceito da história é mais ou menos assim, Jesus dizendo para ele: se você voltar para casa, do jeito que você está aqui na minha frente, teu filho está salvo. Se você continuar sendo esse pai indiferente, mais preocupado com os teus soldados do que com a tua casa, teu filho morre. Mas se você voltar para casa, nessa posição de pai que você está, teu filho está salvo. Porque Jesus curou o oprimido? Não, Jesus curou o opressor. Porque quando o opressor teve consciência de que ele era um opressor, o oprimido foi curado. Se você deixar de ser um general em casa e passar a ser um pai, essa criança está curada. E essa é uma história que está na Bíblia, e essa é uma história que está aqui na Bethesda hoje de manhã também. Porque não basta você prover, você homem e mulher, prover as coisas materiais e financeiras, físicas da tua casa. Porque isso não é ser pai e mãe. Ser pai e mãe é uma outra coisa, e eu e você temos que passar a vida perguntando: será que nós somos? Como que são os meus filhos? Como que é o coração dos meus filhos? Porque o coração dos meus filhos vai revelar muito se eu sou esse oficial do rei aqui, que estou mais preocupado com a Bethesda do que com a minha casa. Que se for, eu também preciso me converter, porque eu sou um grande de um opressor, mesmo sendo pastor. Gosto demais de uma frase do professor Jung, que ele diz assim: a falta de comida mata o corpo, a falta de olhar mata a alma. Falta de comida mata esse corpo físico aqui, mas a falta do olhar, sabe, olhar nos olhos dos nossos filhos, olhar nos olhos das pessoas. A gente não olha mais nos olhos das pessoas, sabe por quê? Porque a gente entra em casa assim, ó. A gente almoça assim e a gente sai para trabalhar assim. É capaz daqui a pouco estar saindo de casa assim: tchau, um beijo, estou na porta. Porque a gente olha para uma tela, a gente não olha mais para o olho das pessoas. E a falta de comida mata o corpo. E ficar olhando toda hora para um celular pode matar a tua família, pode matar a tua vida e pode matar os sonhos dos teus filhos. Então, quando há autocrítica,
quando há essa rendição de dizer, de fato, eu estou num caminho de vida errado e a religião, o amor está longe de ser a minha religião. Quando existe essa consciência, isso é maravilhoso, porque é aí que a nossa vida começa a mudar, porque assumir erros não é um problema, assumir erros é uma virtude. Assumir erros é uma grandeza. E Jesus dá então um basta na opressão. Jesus começa a tratar o coração dela para ela começar a se sentir amada. Ela não precisa mais se defender, ela pode agora ter uma conversa leve. Eu não quero entrar em todos os detalhes da conversa, depois você continua, é linda a conversa, porque ela começa com resistência e no final da conversa ela está falando a verdade. Ela fala umas verdades duras lá para Jesus. Porque quando tem amor, a gente fala a verdade. Quando tem amor, a gente pode falar das coisas mais ocultas do nosso coração, porque o amor é que nos motiva, ele é que nos move. Então Jesus quer libertar o oprimido e quer libertar o opressor, não é transformar o oprimido numa pessoa que vai oprimir. Paulo Freire tem uma frase que ele define isso, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando a espiritualidade não é libertadora, quando a teologia não é libertadora, quando a igreja não é libertadora, o sonho do oprimido é o quê? É virar opressor. Não, a gente não quer isso. Porque a nossa religião é amor, a gente quer que todas as pessoas que entrarem por essas portas, entrem aqui com a coragem de abrir o seu coração, de falar das suas questões e apesar de tudo dizerem que bom, Deus é amoroso e bom e a sua bondade e o seu amor conspiram em meu favor e eu sou filho e uma filha querida de Deus, em paz. Então, se o evangelho que a gente prega não liberta, não é evangelho. É uma mensagem. E que simplesmente vai fazer as pessoas ficarem se defendendo. E quando a nossa religião é amor, as pessoas não precisam se defender, elas podem se entregar. Se entregar à transformação. Se entregar a uma nova vida. E Jesus olha então para ela e diz, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu. Se a religião que a gente prega não é generosa, a gente está falando de outros deuses. Se a mensagem que a gente prega não inclui compaixão, generosidade e amor, nós estamos falando de outro Deus e não desse apresentado por Jesus de Nazaré, o Senhor da nossa vida. Porque a verdadeira religião faz com que as pessoas se sintam amadas. E porque são amadas, elas amam. E porque amam, elas não submetem ninguém ao jugo da religião perversa que está por todos os cantos. Nós podemos, como comunidade, ser esse basta. Que é o que a gente deveria ser na nossa vida, é o basta. Existe um sistema de opressão, então a nossa comunidade vai ser o basta, chega. Você se sentiu oprimido e condenado, pois então a hora que você entrar aqui, vai ser como uma cidade de refúgio. Aqui você está protegido, porque a nossa religião é o amor. A sua vida pode ser esse basta, para quando as pessoas entrarem na tua casa, cansadas, oprimidas, subjugadas, na tua casa, no sofá da tua sala, elas vão poder sentar e dizer, aqui eu sei que eu sou amado de Deus. Essa é a nossa função como cristãos. Frase da Madre Teresa, que ela disse, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero é o seguinte, que todas as pessoas que passarem dentro do meu horizonte de influência, que ao passarem por mim, saiam mais felizes e com mais vontade de viver. É um belo projeto de vida, que todo mundo que passar por nós, eles passem e saiam como? Eles saiam com mais vontade de viver. Se a nossa religião for de fato o amor, nossos passos vão gerar vida, nossas palavras vão matar a sede, como Jesus matou a sede dessa mulher, e os excluídos serão abraçados e incluídos na graça do amor, porque a graça é universal, é para todas. Deus não tem eleitos, Deus não tem prediletos, Deus não tem escolhidos, Deus tem amor, e o amor é derramado sobre toda a carne. E eu encerro lendo para vocês um lindo texto de Isaías, capítulo 61, que diz assim, o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido,
anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança. Em vez de cinzas, mensagens de alegria; em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor; em vez de espírito angustiado. O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, edificarão uma nova cidade sobre o entulho, continuarão o trabalho nas cidades arruinadas, reaproveitando o entulho que sobrou. Vocês contratarão pessoas de fora para cuidar dos seus rebanhos e estrangeiros para cuidar das suas terras, mas vocês serão chamados sacerdotes do Eterno. Serão honrados como ministros do nosso Deus. Vocês irão se banquetear com o produto da generosidade das nações e se orgulhar da glória delas, porque vocês tiveram dose duplas de aflições e mais que sua porção de desprezo. Por isso sua herança na terra será dobrada e sua alegria durará para sempre.